Olá, boa noite, Jainara, Vitória, Lígia, Caroline. Sejam todos bem-vindos. Maria da Ilma, seja bem-vinda. Boa noite, Farmácia Santana. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Maria. Boa noite, Jocelena. Boa noite, Frank. Boa noite, Mari. Sejam todos bem-vindos, viu? Logo, logo iremos começar a nossa live. Boa noite, André, Gi Magalhães, Geo Nascimento. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fábio. Logo, logo eu irei chamar. Boa noite, Luci, Rafael. Gente, eu vou começar Vamos esperar mais um pouquinho, entrar mais pessoas, né? Daqui a pouco eu vou começar falando sobre o certificado, tá certo? E logo em seguida eu vou me apresentar e vou apresentar o nosso convidado de hoje, tá certo? Vamos só aguardar mais um pouquinho para entrar mais pessoas. Boa noite, Evna. Bela princesinha. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ana. Jusilene. Boa noite, Boso Fausto, eu acho que é assim o nome que se fala. Seja bem-vindo. Gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o certificado, né? No final da live, em 35 minutos que teremos a live, em 35 minutos eu irei de falar uma palavra-chave. Vou fixar nos comentários no final da live, tá certo? Aonde vocês, no final, quando terminar, vocês vão lá na bio, preencher um formulário, tá certo? Ficará lá assim que a live terminar, tá certo? Obrigada, Vitória. E o formulário só ficará disponível 30 minutos, tá certo? Para vocês preencher. Por isso que é bom vocês prestar bastante atenção na palavra-chave e também prestar bastante atenção na live, porque hoje vai ser muito importante essa live. Boa noite, Paula, Patrícia, Lohane. Vou
começar me apresentando, né? Eu sou Lígia Maria, faço parte da AMA Cariri, né? Também faço parte do grupo da secretaria, tá certo? Sou voluntária do projeto de alfabetização. Eu sou graduada em letras e tenho pós-graduação em educação especial e atualmente estou fazendo outra faculdade, né, de pedagogia, tá certo? Vou agora convidar, né, nosso palestrante de hoje, que é Fábio Leonardo, tá certo? E Fábio Leonardo, ele é formado em pedagogia, ele tem especialização em psicopedagogia, psicopedagogo clínico, né? Ele é professor bralista, ele é pós-graduando em neuropsicologia clínica, tá certo? Vou convidar ele agora para a gente começar nosso bate-papo. Oi, Seja Lígia. bem, seja bem-vindo, Fábio. É Obri- uma honra ter novamente presente, né? Você já faz parte da AMA Cariri, né? Participou de vários eventos, né? Com a gente. A gente só tem gratidão por Verdade. aceitar o convite. Obrigado, pessoal, também. Sejam bem-vindos à live da Macariri. Como a Lígia falou, eu sou também voluntário da instituição, com todo prazer, com tanto orgulho, com tanto gosto. Faço porque amo, faço porque gosto. E sempre que Ana Moese e vocês da Macariri me convidam para alguma coisa, estou prontamente apto e necessário para poder ajudar vocês. Então, como a Lidia falou, eu sou Fábio, eu sou pedagogo, psicopedagogo, eu tenho graduação em pedagogia, eu trabalho na Faculdade Leão Sampaio com as pessoas cegas, surdas, cognitivas, físicas e aí por diante. Então, qualquer coisa durante essa live, entre em contato, façam perguntas. Será mais um bate-papo em relação a dúvidas, sugestões, encaminhamentos e orientações para vocês que tanto esperam o que fazer com as crianças em época de pandemia, né, Lígia? É sim. Nosso tema que iremos debater hoje é sobre a adaptação e aprendizagem dos alunos com TEA em tempos de pandemia, como o Fábio falou, né? A gente vai debater um assunto que é muito recorrente no nosso momento que estamos vivendo, né, nesse período de isolamento social. É desse tema, porque ele vai trazer diversas dicas para as famílias, né? Vai trazer sugestões como trabalhar com as crianças em casa, né, nesse tempo, né? Isso é muito importante. E Sim, sejam sim, todos sim. bem-vindos, né? Fábio, você pode falar um pouquinho, se apresentar novamente se você quiser, falar alguma coisa. Bom, gente, então vocês que estão entrando agora na live, vocês também já fazem parte aqui da nossa família Macariri, fiquem à vontade em perguntar, fiquem à vontade em questionar. Fábio, eu não entendi determinado ponto. Fábio, eu não concordei. Fábio, eu achei importante o que você comentou. O que é que eu posso levar isso para a escola? Eu não estou conseguindo acessar a, a, aos conteúdos pedagógicos online do meu filho. O que é que eu posso fazer para contrapor em relação a essa lacuna de aprendizagem que está ficando durante essa pandemia? Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Eu aqui estou para poder ajudar. Não é porque eu trabalho na área faz realmente cerca de uns 10 a 12 anos, mas eu estou aqui realmente é para poder conversar, levar o meu conhecimento um pouco para vocês e também tentar tirar algumas dúvidas nas quais vocês também devem ter e com certeza têm. Então, é mais um bate-papo, é mais uma conversa, mas com foco voltado à aprendizagem de crianças autistas durante a pandemia. O que a família pode fazer, o que a escola deve fazer, o que vocês podem cobrar, o que vocês devem entender sobre determinada situação que envolve a aprendizagem durante a pandemia. Pronto, vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tema, né? Que é sobre adaptação e aprendizagem dos alunos com TEA em tempos de pandemia, né? Eu Uhum, elaborei algumas perguntas, né? uhum, O que você acha? Vou começar pela primeira pergunta, né? E assim vamos sim, debatendo, vamos conversando. As pessoas é claro. para interagir com a gente, pode fazer perguntas, sinta-se à vontade, né? Nós estamos aqui para ajudar. E Fábio vai Uhum, ajudar muito nesse momento, né? Que ele tem muitas dicas, muitas sugestões e está aqui para nos ajudar. sim. A primeira pergunta:
quais seriam essas alternativas de aprendizagem? Certo. É o que a gente tem que levar em consideração, Lígia e pessoal, é que nós temos uma época de adaptação. Adaptação tanto em relação à nova aprendizagem, quanto em relação a novos comportamentos que estão mudando ao longo do tempo em época de pandemia. Então, três lacunas básicas que devem ser vistas: o entender, o conhecer e o fazer. Para você ter alternativa voltada a pedagógico, à aprendizagem, primeiro deve entender em que situação, em que pé está a bagagem cultural e pedagógica da criança. Não adianta pensarmos em aprendizagem sem saber em que pé está e onde minha criança está estacionada ou estagnada em conteúdos voltados à escola. Não tem como nós prepararmos algum tipo de atividade adaptada ou alternativa de aprendizagem sem conhecer a criança. Tem que conhecer quais são o jeito mais fácil, mais prático, mais confortável que a criança consegue aprender e desenvolver. E a terceira coisa é o ponto principal, que é o fazer. Algumas pessoas me questionam, mas Fábio, é muito fácil falar. Muito fácil você falar, você não tem filho com TEA, você não é professor de 40 alunos, você não é professor que está todo dia na frente de uma tela do computador. Mas eu sempre digo, pessoal, quando nós conhecemos a pessoa na qual estamos trabalhando, estamos convivendo sempre com essas crianças, praticamente 4 horas seguidas antes da pandemia, eu acho um pouco mais simples e viável você planejar algum tipo de alternativa de aprendizagem. Infelizmente, agora, durante a pandemia, não tem como você entender e conhecer uma criança a fundo, porque você não está presencialmente. Primeira dica tem que ter o contato e o vínculo com a família. Não adianta jogar por jogar atividades e conteúdos para a família resolver, sem ter o canal de comunicação entre o professor e a família. O que é que o teu filho pode fazer durante esse conteúdo, que aqui eu posso dar o suporte. Muitas escolas têm professores auxiliares, muitas escolas não têm professores auxiliares, então é de cada caso. Eu estou aqui dizendo que eu não quero jogar responsabilidade para a escola. Ao mesmo tempo, eu quero que a escola entenda que, de acordo com a LDB, seu artigo 3º diz que a educação é direito, tem que ter igualdade, tem que ter dignidade, tem que ter acesso de qualidade no ensino para todos. Então, já que é para todos, então todos têm que estar inseridos. Como? É aí que está a nossa conversa de hoje. Quais são as melhores formas de uma criança conseguir aprender em época de pandemia? Como eu disse, elenca em 3 pontos básicos: entender, conhecer e fazer. Quem é, como eu vou fazer. Então, esse assim, é um dos principais pontos que nós podemos realmente traçar a nossa conversa de hoje. É de suma importância aí que você falou, né? Nós estamos num tempo de adaptação, né? A gente tem que se adaptar a esse novo método, né? Sim. Que a gente agora é live, é videochamada, as famílias procurando outros meios de se comunicar, né? Com as Uhum, crianças, profissionais, uhum, os professores se adaptando a esse novo sim, meio, né? Porque antes sim, era presencial e agora é tudo pelo celular, né? sim, Agora é pelo celular, é videochamada, é vídeos, né? Tudo sim. isso Aí, tem às que ter. vezes, Lígia, às vezes até a pessoa diz, não, mas o conteúdo eu estou enviando, as atividades eu estou enviando, mas enviar por enviar, envia. A importância é que tipo de material eu posso enviar hoje para poder ter o retorno do que essa criança fez, chamado assimilação pedagógica de conteúdo. Eu não posso mandar um conteúdo por mandar. Eu tenho que entender que tipo de conteúdo eu vou mandar, porque a criança com TEA ou sem TEA, crianças com TDAH ou sem TDAH, com DAO ou sem DAO, dificilmente permanecem concentrados, com sua atenção concentrada, sustentada por 3, 4 horas seguidas na frente de um computador. Isso atrapalha muito a questão da concentração de uma criança, porque você está focado em uma tela de computador. Você não está tendo Verdade. contato com as outras crianças em relação até o próprio barulho da sala. Faz a diferença em relação ao conteúdo de aprendizagem. Então, ele está concentrado demais em uma tela que faz com que isso não tenha uma aprendizagem significativa. Então, é por aí que temos que começar. Que tipo de conteúdo eu vou levar para ele e se a minha aula está fazendo chegar até ele de forma que ele consiga assimilar e me responder.
Caso contrário, eu tenho que fazer outras estratégias para poder ele aprender. Não adianta tentar mudar todo mundo como igual numa sala virtual. Já que temos várias pessoas diferentes, o dedo de nossas mãos são todos diferentes, então cada um tem sua função, cada um tem seu estilo, cada um tem sua força. Então E seu todo mundo método, tem consegue fazer. Exatamente. Então todo mundo consegue segurar. E não apenas um. Então é isso que nós temos que ter essa função, essa missão de enxergar como levar esse conteúdo a essas crianças nessa época de pandemia. verdade. De tudo isso que você falou, né? Nós temos que se adaptar a esse novo meio, Uhum, né? uhum, Eu sou professora de rede pública também e vejo isso sim, como é suma importância. A gente tem que conhecer o aluno, tem que procurar atividades que chamem a atenção, que não é só apenas enviar um áudio, enviar uma sim, foto, porque a sim, criança que não sabe ler vai enviar só uma foto, né? sim, Muitas vezes tem a questão da família, tem família que ainda a mãe não sabe ler, o pai não tem esse conhecimento também, né? A sim, gente tem que se sim, adequar a tudo isso. É muito importante. sim. Por exemplo, eu tenho pais lá na clínica na qual são analfabetos funcionais. Então, a criança, os pais se sacrificam para poder pagar um colégio bom, particular. Mas acontece que quando existe a função de os pais terem a função de ensinar um conteúdo na qual eles não estão prontos para poder ensinar, desencadeia todo um problema pedagógico em relação à forma de levar conhecimento para a criança. Chega de forma diferente, ensina de forma diferente, aprende de forma diferente, repassa de forma diferente. Então, tem que ter um link de comunicação entre a escola, entre a família e entre a criança. Sem esquecer de que a principal função, o principal miolo aí é a criança. A criança é aquele ser que necessita de um olhar. Não é o pai, não é a mãe, não é o professor. É a criança que está em meio a tudo isso acontecendo. Eu sei que estamos em época de pandemia, não é fácil, não é legal, entendo tudo isso. Mas temos que ver que não estamos parados, não podemos parar. Temos que procurar estratégias para levar esse conteúdo para a criança. Como? E aí que tem todo um estudo anterior do professor de como essa criança que tem TEA, já que funciona na minha sala presencial de uma forma, virtual vai ser um pouco mais complicado, mas eu posso mudar um pouco a estratégia, deixar um pouco minha aula um pouco mais interativo, um pouco mais diferente para poder se concentrar ou chamar a atenção, ou reduzir o tempo da minha aula para essa criança, ou solicitar menos atividades ou menos coisas para poder fazer durante a tela do computador. Então, são dicas que necessitam ter uma visão um pouco mais, tão mais simples de pensar alguma coisa com essa criança, não jogar para a mãe responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o professor pode, sim, flexibilizar o conteúdo, flexibilizar a parceria, flexibilizar a cobrança, flexibilizar o tempo de conteúdo de aula. Nós adultos passamos 4 horas num computador, é cansativo. Imagina para uma criança. Se Com para a a gente é criança. cansativo, exatamente, porque se é cansativo a pandemia, imagina para essa criança que necessita de uma visão diferente para poder aprender. É fácil você cobrar, o difícil é você saber como receber. Gente, vocês estão sem áudio, vocês estão ouvindo direitinho? Eu estou vendo aqui Eu ouvi a também, Gilmar a disse que está pessoa dizendo sem aqui que áudio. tem. Gisele, Vocês estão conseguindo melhorou? ouvir? Bota um Qualquer coisa joinha vocês aí, vão ó. Quem tiver. dizendo. É, colocar aqui assim. E ainda tem o agravante de que alguns Hum, pais das crianças com deficiência, né? existe o ensino remoto. Isso, É, exatamente. Alguns pais, minha amiga, deixa eu ver aqui o nome da pessoa que comentou, a Mari, né? Pois é, Mari, ainda tem é, pais que ainda jogam a responsabilidade para os terapeutas, tá? Eu parei um pouco tempo na pandemia, mas estou retornando, porque nosso trabalho é essencial, não podemos parar, porque as habilidades perdem, e quando perdem para recuperar demora um pouco mais e atrapalha muito o desenvolvimento da criança para um futuro bem próximo. Então, joga muita responsabilidade para os profissionais. Então, a aprendizagem só funciona com a família, com a criança e com a escola, nada mais do que isso. verdade. Aí, a próxima pergunta. Qual a Sim, importância do professor trabalhar em conjunto com a família? Como a gente está falando, né? Qual a sim, importância sim. de a gente trabalhar em conjunto, né? Com a família? Sim. Na Acho que você pode. verdade, a demanda, né, os pais, eu digo muito aos pais quando eu recebo no final do ano ou no começo do ano,
eu digo, leve a demanda para a escola. Informe a escola quem é teu filho. Você não vai dizer que meu filho, as características completas, mas aquilo que é mais importante para o professor e a escola ficar sabendo. E, ao mesmo tempo, a demanda vai retornar do professor para a escola. Então, tem que haver a troca de demandas de informações. Nós não adivinhamos situações para trabalhar com as crianças. Precisamos de demandas para poder retornar para vocês. Agora, eu falo como professor da faculdade. Para poder levar o conteúdo para o aluno, eu tenho que saber a demanda desse aluno para organizar um plano de aula para ele entender o conteúdo. Como, por exemplo, trabalho com cegos na faculdade. Não é igual a qualquer pessoa. Então, eu tenho que trabalhar de forma diferente. Mas, para isso, eu tenho que ouvir a demanda do professor, ouvir a demanda do aluno e, no caso específico de criança com TEA, ouvir a demanda da família. Para aí traçar uma estratégia chamada plano individual. Tem que trabalhar o plano individual. Como é que eu vou trabalhar com essa criança, os conteúdos que estão em vigor aqui da sala de aula de forma diferente. Então, o professor é aquele link entre a família, o conteúdo, é uma ponte. Quando a ponte quebra, o conteúdo não vai. O professor é o sustento daquela ponte. Então, tem que ter essa comunicação entre família e professor. A principal situação agora, hoje em dia, é os professores que conseguirem, estão conseguindo entender como funciona a pandemia, as aulas remotas, entre aspas, mais prático será no próximo ano, quando tentar retornar ao ensino presencial. Porque a visão vai mudar, as opções vão mudar, as estratégias vão mudar. Então, muita coisa vão acontecer durante esse processo de pandemia e retorno das aulas. Eu só sugiro que pais entrem em contato com os professores e vice-versa, informem o que é que está acontecendo e o que é que seu filho está ou não está produzindo de acordo com o conteúdo que vocês estão planejando, para daí fazer planejamentos e estudos de caso e materiais adaptados. Não esperem acabar o ano para falar que nada foi feito. Tem que ser feito a constância dos conteúdos, a constância dos materiais, e não esperar terminar o ano para reclamar e solicitar direitos, deveres, leis, etc. Então, vamos trabalhar pausadamente, mas cada dia solicitando atividades e conteúdos, informações e demandas diferentes. E aí sim vai ter um progresso significativo, não adequado por conta que não é a mesma coisa do presencial, mas o insignificativo que consiga terminar o ano letivo, né? Verdade. E é muito importante trabalhar com essa parceria com a família, né? Porque às Sim, vezes a gente não conhece aluno, a gente conhece aluno durante aquele período da manhã, mas quem vive mais tempo é a família, né? Quem convive sim. mais é a família que É pode tão trazer fácil, alguma. né? Você chegar, Lídia, numa escola, tá aqui meu filho, quando for o meu dia eu venho pegar. Ou então tá aqui meu Pronto. filho, o computador tá ligado, e quando for 11 horas eu desligo. Então, assim, Pois é. nós, como eu falei no início da live, tem que entender, tem que conhecer, tem que fazer. Não adianta abrir por abrir. Tem que entender que conteúdo está chegando, conhecer que tipo de conteúdo está chegando, cobrar quando for necessário e organizar quando for preciso. Aí sim, a aprendizagem vai ser significativa, como consta, como eu acabei de falar no início, na LDB. Tem que ter uma educação de qualidade. Não é educação para poder tapar buraco, é educação de qualidade. A porcentagem que o aluno receber de conteúdo foi recebido. Diferentemente de mandar qualquer coisa, vai ser repetindo a mesma coisa, o próximo ano vai chegar, muitas coisas vão estar acumuladas de conteúdo pedagógico, o professor não sabe o que fazer, é agora que temos que organizar, para não acumular o conteúdo no próximo ano ou no final do ano e tentar fazer alguma coisa nas pressas. Verdade. Colocar aqui que o principal desafio será tentar chegar ao próximo possível nivelado no aprendizagem dos alunos. Foi tia Manuela que colocou, é Manuela de Amacaru. Ela disse Isso é que muito o principal desafio será tentar chegar ao próximo possível nivelado. Exatamente, minha amiga, porque, como eu acabei de falar, é, estamos há cerca de 4 meses na pandemia, né? E os conteúdos vão acumulando. Se as crianças que não têm deficiência estão acumulando conteúdo, está ficando muito difícil, aí tu imagina as crianças com TEA, com Down, com TDAH, que vão acumulando conteúdo, vai chegar no próximo ano com o conteúdo do próximo ano, conteúdo desse ano, e vai juntar tudo, e em pouco tempo não vai dar tempo. Então, a sugestão é
Olhem as três bases, entenda, conheça e faça. Veja o que é que está acontecendo, planeje com o professor alternativas que ele vai te ouvir. Você tem o direito de Vai. cobrar. Você tem a função, agora você tem que existem direitos e deveres. Cobre ao mesmo tempo, faça, ajude, comunique e ofereça auxílio. Não é o professor que vai salvar, mas é o professor que vai ajudar. Isso mesmo, né? Não adianta você só cobrar, mas você não faz aquela troca, né? Porque tem que haver Sim, essa troca, né? Entre sim, a tem que haver a troca. professor e a família, né? Tem que haver essa Sim, você troca. como A gente, professora, né, você sabe que realmente na nossa sim, função é bem complexa e bem sim. criteriosa. Eu até falo para os pais, a profissão mais difícil é do professor. Eu vou explicar o porquê. Não estou desmerecendo nenhuma profissão, nem de médico, nem de advogado, não. Quando nós, professores, erramos ou ensinamos de forma errada, ou deixamos de ensinar alguma coisa, o resultado não vem agora. O resultado vem prolongando aos poucos, até chegar em determinado tempo que não há como voltar, e tudo foi feito de forma errada. Então, o futuro pode ser que ele não consiga ter o mesmo nível como os demais. Quando o médico erra, o que acontece, no mesmo momento você consegue detectar. Quando o professor erra, vai passando aos poucos, muito tempo vai prolongando, prolongando, mais difícil fica e mais complicado fica de ajeitar depois. Por isso que eu disse, vamos respeitar, vamos entender e vamos ajudar. A melhor coisa é, professor, eu sei que você não está tentando fazer o possível, mas eu também preciso que você me ajude. Eu não sou professor, eu sou mãe. O que é que eu posso fazer? Então, aí existe um canal de comunicação entre vocês. Tá? Não estou aqui julgando nem dizendo nada de escola, mas a melhor coisa é comunicação. Diga como é que seu filho está em casa e o professor vai dizer o que é que pode ser feito. E nunca esqueça dos terapeutas também, que estão sempre pontos para poder ouvir vocês. E a próxima pergunta que já estamos emendando, né? O Uhum, professor e a família, né? Como uhum, suporte para uma aprendizagem e uhum. quais são as dificuldades que a gente enfrenta, né? Tanto nós, Sim, professores, enfrentamos dificuldades, né, com relação a essa aprendizagem, sim, e a família também enfrenta, né? Aí, é isso aí. sim. Quais são as dificuldades que a gente pode abordar, né? Durante isso. Pois é, alguns professores relatam para mim até hoje, durante a pandemia, nunca, eu praticamente mal tenho tempo, né, em relação a atendimento, faculdade, mas eu estou trabalhando duplicado nessa época, porque é muita demanda chegando de professor, de pai, de criança, de escola, dizendo que eu não estou pronta para poder trabalhar com crianças com deficiência remota. Não estou pronto, não sei fazer, não quero fazer, a escola não me ajuda, não me dá formação, eu tenho que pagar tudo do meu bolso. Aí começa um monte de coisa que você, como graduando em pedagogia, professora, já ouviu. Repito, a escola está aberta para poder você fazer o seu papel, desenvolver a sua função. Vale agora lembrar que não adianta pais deixar a criança tentar desenvolver sozinho. Os pais têm que estar a maior possibilidade possível do professor. Imagina você, uma criança que usa celular, mas não consegue ficar 10 minutos no celular tendo uma aula. Então, tem que haver estratégias. O professor tem que ter uma flexibilidade em relação a meu aluno não consegue ficar 3 horas, mas 10 minutos ele consegue. Então, eu vou fragmentar a minha aula em 3 aulas de 10 minutos. Sei lá, então já minha aula é meia hora, eu vou colocar 10 minutos para um pouco, faço alguma coisa, faço mais 10 minutos para um pouco. Então, existem fragmentos, existem ferramentas, existem formas, existem meios de como a criança consegue aprender. Pode ter a separação entre família e o professor. O professor agora é a principal ponte entre a aprendizagem e a criança. Caso contrário, hoje em dia, que é a prova de fogo para o professor em relação a agora sim, eu sei o que realmente o professor está sentindo em relação a uma educação para uma criança que necessita. Aí tu imagina aquele que não tem condições de ter uma aprendizagem como as demais têm. Então, vamos pelo menos entender o professor, mas ao mesmo tempo você necessita cobrar o que deve ser cobrado. Mas entenda seu filho. Entenda, conheça e faça pelo seu filho. Não espere muito tempo, porque esse tempo pode ser que demore muito e acabe não dando muito tempo para resolver alguma coisa, né? Verdade. É,
Ana Moisa colocou, se tiver dificuldades, precisa procurar o que ajuda, profissionais, cursos, né, também. Muito estar sempre aprimorando seus conhecimentos, sempre em busca de novos conhecimentos, né? Sim, Aqui pois, agora é sim, sim. É, eu, assim, gente, eu vou repetir, é muito cansativo. Não vou negar porque é. Eu estava agora, antes de entrar na live, eu estava agora há pouco estudando. É muito cansativo. É reunião, é plano de aula para amanhã. Como é que eu vou fazer essa aula? Não vai dar certo, porque essa criança não vai ficar sentada no computador. É muito complicado. É. Mas eu repito, você não conhece o aluno de agora, você está com esse tempo atrás. Então, você tem ideia de como você iniciar um conteúdo ou levar esse conteúdo para a criança. Não vai ser aleatório. Vai ser de forma que você saiba como levar esse conteúdo. Nada é aleatório de conteúdo. Pode sim entender como esse aluno está recebendo o seu conteúdo e mandar de acordo com o que ele faça, flexibilizando. verdade. Aí, Emanuel, o principal é focar, iniciar com aprendizado socioemocionais, pois os alunos tiraram em sua bagagem cultural, além de traumas e perdas. Sim. Minha amiga, falando em perdas, tá um caso muito sério. Eu não digo que o ano letivo pedagógico está perdido porque não está. Isso, para mim, eu não quero dizer essa palavra. Mas o ano pedagógico está complicado. Por que é que eu digo isso? Porque não há como você retornar ao mês de maio para poder ver os conteúdos que não conseguiram assimilar e voltar tudo de novo. É por isso que eu disse, tendo contato, conhecendo, entendendo e fazendo com que a criança assimile alguma coisa do conteúdo e das atividades que você está levando, poucas coisas vai ser complicadas para o próximo ano. Porque o próximo ano vai ser muito apertado para recuperar conteúdos e iniciar o ano letivo de 2021. Então, assim, cursos tem. Eu praticamente estou fazendo cursos demais em relação a novas eras tecnológicas em épocas de pandemia, para atendimentos remotos e para atendimento presencial. Então, eu não estou querendo dizer a vocês que é obrigado ou tem que fazer cursos, mas já que você está na área da educação e necessita entender a aprendizagem, tem que se reciclar, tem que fazer cursos, tem que compreender como é que a aprendizagem chega até o teu aluno. E não é todo mundo, não. Então, são vários alunos diferentes que necessitam de aprendizagem diferente também. Temos que estar sempre se adaptando, se adequando. Mas eu também concordo com você, o ano não está perdido, assim, praticamente entre aspas, né? Porque precisa muito dessa adaptação, desse jogo de cintura, tem até jogo de cintura, porque aí tem que dar uma reboladazinha, é muitas coisas, é muito É, questionamento, muita cobranças e tudo, mas precisamos é, sempre, né, se adaptar a esse novo método e não podemos deixar a sim. criança sem fazer nada, porque ela vai regredindo, Sim, né? a Mari Cândido aqui até comentou aqui uma pergunta bacana. Como posso avaliar meus alunos com TEA? Pronto, eu falei com uma professora hoje, ontem pela manhã, e ela fez a mesma pergunta. Infelizmente, nós estamos numa sociedade quantitativa. Tudo requer números, tudo requer nota, tudo requer que você assuma e esteja num patamar simbólico ou um patamar regular de nota. Caso contrário, você não é muito aceito, visto pela sociedade. A minha dica eu sempre digo isso em todas as escolas que eu frequento. Está aqui um monte de professor que eu conheço, mentir. Tudo que for para o aluno com TEA ou sem TEA, com TDAH, qualquer aluno, a melhor coisa é avaliação qualitativa. Claro que não pode ser substituída por nota, mas que tipo de idade tu, como professor, analisar nesse aluno, que ele consiga chegar naquele número que você atribuiu para ele como nota. A melhor coisa é registre as informações do teu aluno, e esse registro vai configurar como uma nota. Não pode ser atribuído nota por nota porque ele é deficiente, então tem que dar uma nota 7 ou 8, termina de dar uma nota
padrão. Não, eu não vejo isso na lei. Deu uma nota padrão porque tem que passar. Não. Se vocês encontrarem, me diga que eu vou localizar. A lei diz que tem que ter educação para todo mundo. Isso não quer dizer nota. Mas, ao mesmo tempo, o nosso sistema é quantitativo. Mas não quer dizer que você não pode avaliar de forma qualitativa. Então, trabalhe com seu aluno na forma de qualitativa, em registros. Registre, verifique a avaliação sistemática do teu aluno. Exemplo, sei lá, em maio ele não conseguiu interpretar as imagens adequadas, mas em junho ele conseguiu entender um pouco. Então, essa avaliação está em crescimento. Então, ele está conseguindo compreender algumas funções executivas em relação à interpretação. Isso configura uma avaliação qualitativa e, ao mesmo tempo, uma nota. Ou seja, ele não conseguiu expor tudo, mas conseguiu expor alguma coisa. Isso chama-se nota. Mas aí, o sistema notas, não esqueça do registro. Para a nota foi atribuída por esse motivo. Verdade. Sim. Aí a outra pergunta é, como os pais podem adaptar as áreas, né, na aprendizagem? Assim, a principal pergunta e o principal foco dessa nossa conversa hoje é sobre a adaptação de conteúdos. Desculpa. Já que estamos em época de adaptação curricular, adaptação remota, acompanhamento remoto, aula remota. Então, em relação à adaptação de conteúdos, adaptação de materiais, adaptação de ocasiões, de atividades, o que for, a principal coisa, como eu falei no início da nossa live, é flexibilização. Não adianta você mandar todo e qualquer tipo de conteúdo para os alunos sem saber previamente ele consegue atingir o perfil que você espera. Como é que eu vou fazer isso, Fábio? Repito, não é fácil eu ter na minha aula 30 pessoas para avaliar e dar uma aula. O aluno necessita de uma visão que todo mundo tem que aprender, e principalmente esse. Por que eu digo principalmente esse? As pessoas com deficiência, eu digo por visão própria, já são vistas de pessoas que, então deixa que ele consegue da forma dele, que tudo é mais fácil para ele. Não é nada que é mais fácil. Tudo que acontece na escola e na sociedade sempre é complicado para qualquer um. Se é complicado para qualquer um, você imagina para quem é deficiente. Se é complicado você fazer uma prova de português, na qual o professor obriga a criança a fazer letra cursiva, e a criança não sabe nem segurar no lápis direito, essa obrigação não é pedagógico. Aí você diz, não, mas aqui na minha escola tem que ter o cursivo, mas a criança não sabe, tem que ser uma letra confortável, que ele consiga transmitir para o papel as ideias dele. Se você obrigar, vai travar. Se ele iniciar de acordo com o que ele sabe, para poder ir crescendo cognitivamente, até chegar no ponto. Então, assim, o foco em relação ao que eu posso fazer de acordo com a adaptação é flexibilização. O professor manda o conteúdo, você vai realmente analisar que conteúdo é acessível para poder fazer, tudo não é, infelizmente tudo não está sendo acessível para poder fazer, mas alguns sim. E você, pai, mãe, tem direito de adaptar a resposta ou a pergunta ou o conteúdo de acordo com o que você achar necessário para que seu filho desenvolva a resposta. Não é porque chegou um conteúdo que o professor quer que seja daquele jeito, mas seu filho está com você às 24 horas, você sabe como é que ele está funcionando. Então, você pode adaptar a forma de você entender esse conteúdo para poder desenvolver a resposta e repassar. Tá? Então, assim, não adianta fazer tal qual exatamente está vindo. Flexibilize de acordo com o que ele consiga fazer. Com um detalhe, cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo. Por que eu digo isso? Não exija atividades, exercícios, tarefas a fazeres com tempo programado ou com excesso de tempo. Por quê? Tudo que é feito para que o aluno consiga desenvolver rápido demais, ele não tem uma ideia boa para poder desenvolver uma linguagem para a resposta.
Tudo que é feito em muito tempo, a atenção perdeu. A concentração faliu. Nada vai acontecer. Tudo que acontecer para atividades específicas durante o dia que veio da escola, flexibilize também o tempo. Como? Fragmente o tempo. Comece a fazer um pouco. Pause. Dê uma pausa de 5 minutos, de 3 minutos, de 7 minutos. No tanto que, antes de começar com essas pausas, tem que ter uma regra de, olha, vamos começar com a atividade. Quando eu pedir para fazer uma pausa, quando eu mandar você voltar, você volte. Continua de novo. Essa pausa que dá é o tempo que nossa cabeça respira, as ideias voltam ao normal, você consegue continuar a atividade. Não deu tempo de terminar até 5 horas. Eu posso continuar até 8? Não é legal. Porque às 5 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas, nosso sistema imunológico começa a cair, o cansaço vem, a atenção começa a falhar, não tem mais atenção sustentada, atenção concentrada, não tem mais nada, começa a diminuir. E a cobrança vai aumentando, que você quer terminar e a criança está cansada. E não vai haver o retorno para o professor que solicitou aquela atividade do dia. Então aí complica um pouco mais. Como falou aqui, até nosso colega aqui falou que a ludicidade deve ser o foco. É principalmente compreender que não existe receita de bolo, manuais de instrução, etc. Pois cada indivíduo é único, com ou sem deficiência. Exatamente, minha amiga. Não tem como você avaliar uma criança, ou ensinar uma criança, ou solicitar alguma coisa para a criança de forma geral. Tem que haver de acordo com o que ele consiga. Como eu falei no início, eu estou sempre repetindo. É para ficar gravado mesmo, é para cansar, para irritar. 3 coisas. Entendam, compreendam e façam. Entenda quem é essa criança. Saiba quem é, para depois fazer. Tá? Então não adianta você jogar. Tem que saber como e como você vai retornar depois. A palavra-chave que já estão todo mundo aqui perguntando, Fábio acabou de falar, né, que é aprendizagem, tá certo, gente? Eu vou deixar aqui fixado a palavra-chave para no final é aprendizagem, viu? E vamos continuar aqui. Deixa eu ver como é que. Vou fixar aqui a palavra, a gente começa. Enquanto eu vou tentando fixar aqui, a outra pergunta é: o que os adaptação das aulas online? Ótimo. Primeiro, não se cobrem. Não se cobrem por algo que não é culpa de vocês, professores. Tá? Não se cobrem por algo que você não teve culpa em relação ao que está acontecendo agora. Não adianta se cobrar por algo que você está tentando desenvolver uma aula significativa para o aluno. Caso não esteja tendo retorno, não precisa se cobrar. Precisa reavaliar o teu plano de conteúdo para esse aluno para ter o retorno da aprendizagem. A diferença é, eu não estou me cobrando, não estou me culpando, mas estou preocupado. Aí sim, a preocupação acontece. Professores, a dica que eu digo a partir de amanhã ou segunda, não sei, tá? Porque algumas escolas vão ter pausas, outras você vai aguentar até dezembro, mas é outra situação aí que vai vir depois. Professores, verifiquem se os conteúdos que vocês estão enviando, as aulas que estão enviando e as formas na qual estão enviando está sendo recebida pelos alunos. Não estou do conteúdo. Caso não esteja tendo assimilação, alguma coisa está acontecendo no caminho. É a hora de entrar em contato com o pai, com a mãe. Pai, eu estou mandando conteúdo, está acontecendo alguma coisa? O que é que eu posso melhorar? Ou então os pais têm que ter também o contato. Esse conteúdo não está sendo adequado para meu filho, está sendo a mesma coisa dos demais. Por favor, reformule, refaça, mande outro. Então tem que haver um contato entre os dois. Só que não pode haver cobrança como culpa. Deve haver cobrança como auxílio entre ambos. Ninguém é culpado por estarmos em pandemia agora. E sim, estamos auxiliando para poder melhorar. Estamos testando as tecnologias. Estamos testando as formas de aprendizagem para as crianças. Nada foi preparado antes. Estamos em pandemia. Vamos preparar aqui uns 4 meses para ver se dá certo? Não. Então, estamos testando alguns métodos. Por isso que eu falei, não se cobrem. Mas vamos conversando com a família e veja se o conteúdo está chegando até o outro ponto da ponte lá, ver se está dando tudo certo. Caso contrário,
não vai fluir, não vai adiantar. Não vai mesmo. Aqui colocar. Estamos no barco, andando, trabalhando e fazendo e reciclando. Mas, recriando. Criando isso. Da instituição, né? A gente continua Ah, nossas atividades. Não paramos, né? tem uma pergunta aqui da Antônia Edna de Souza, diz que como o professor trabalha a leitura sem causar ansiedade no aluno com TEA? Bom, eu gosto muito de trabalhar a leitura de alunos, de crianças com TEA, muito mesmo. Adoro trabalhar com crianças com TEA com leitura. Não adianta você iniciar uma leitura com propriamente dito a leitura. Por exemplo, vamos trabalhar hoje Chapeuzinho Vermelho. A criança, por ver imagens e letras, ele se empolga com as imagens. A principal tarefa de uma leitura, primeiramente, é interpretar o que vai acontecer com a história. Então, inicialmente, trabalhe com as imagens. Quando a criança assimilar e entender as imagens, trabalhe com frases que palavras que determinam aquelas imagens. Quando entender aquelas palavras que determinam aquelas imagens, trabalhe com as frases que determinam aquelas imagens. Quando entendeu as frases que determinou aquelas imagens, trabalhe o texto, mas de forma pausada. Vejam que são pausas, são épocas diferentes. Não é tudo de uma vez só. E sim, são traçados diferentes. Então, trabalhe primeiro, depois palavras, com frases. Isso vai para qualquer criança. Eu tenho crianças que eu atendo com TDAH de 10 anos que detesta ler, mas quando a gente fragmenta o texto e mostra para ele as formas dele entender, ele adora. Aí começa a escrever, começa a entender, começa a criar outras histórias por cima do que ele acabou de ler. Então, assim, você não pode jogar o texto para poder ler a sequência. Isso causa cansaço, não dá prazer, não dá estímulo, não dá vontade, dá repulsa de virar a folha e começar a riscar. Então, se você começar a trabalhar a imagem, que ele consiga ver, entender, você vê, oh, olha aqui, o chapeuzinho vermelho, pica de vermelho, aí vai começando a contornar, bota um chapéu vermelho, então começa a trabalhar estratégias que não tem tantas palavras e sim mais imagens para começar. Depois vai aumentando aos poucos. Com o lúdico também, né? É muito importante trabalhar com o lúdico, com imagens Sim, sim, coloridas, sim, né? sim, 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 exatamente. Atividades Quanto mais com chamar a atenção, produção. melhor, né? Assim, eles adoram quando chamam a atenção demais. Quanto maior a atenção que tiver para eles, melhor. Então, eles vão ter atenção se você souber chamar a atenção, né? Verdade. A gente, agora estamos de recesso, e a gente teve uma grande experiência, né? Porque a gente não tinha trabalhado assim online com essas crianças, sempre foi presencial. E teve maior sucesso, a parceria da família. A família ajudou muito nesse momento, participou Uhum, bastante. As monitoras participaram, uhum. interagiram. Sim, Nós sim, estamos sim. produzindo atividades, explicando, né? É muito importante fazer vídeos. Isso. A gente está Sim, trabalhando sim, muito, sim. Fábio, Uhum. com Sim. rolinho de fazer para estimular aquela criança, porque é muito importante trabalhar com Existe, isso. existe sim. Por exemplo, aqui ó, a Evelyn 6 fala, se possível, caracterizar como personagem ele como o centro do texto. Eu creio que seja assim. Por exemplo, eu disse para uma criança que a casa da criança tem um jardim lindo, enorme, atrás da piscina. Então, eles estão fazendo um acampamento, um piquenique, e nesse local eles estão trabalhando o texto através de dramatização. Então, vai mostrando o texto, faz para mim, faz a mímica, demonstra como é que acontece isso, e aqui, como é que poderia ser. Então, ele vai ser incluso dentro do próprio texto. E não assim, jogar aleatório para obrigar ele a fazer ou a ler. Eu tenho que ouvir, caso contrário, você não vai ser aprovado, não sei. Então, assim, cada um tem sua forma de estratégia diferente. Repito, estamos em época de testes remotos, mas esses testes teriam que ter um conhecimento prévio dos alunos para saber em que pé está o aluno. Não é que você vai mandar um conteúdo para cada aluno. O conteúdo vai para o aluno flexibilizando os diferentes, os com tempo. Existem formas e ferramentas.
Existem muitas formas que jogar um texto sem aquela atenção da O criança, teu áudio somente pausou jogar, aqui, ela eu não acho que vai não ter estou te ouvindo, interesse. não. Não vai ter interesse. Elas precisam daquele estímulo, O teu tanto do áudio. professor, né? Perdeu? Tá escutando? Vocês estão ouvindo direito? Estão conseguindo Tá ouvir ruim o áudio? direitinho? O áudio da Lídia não está chegando a mim, não. Veja direitinho se vocês estão Travou? ouvindo. Tá chegando agora, Eu não estou ouvindo, Fábio? não. Eita, Emanuel calma falou aí. aqui de Macaro primeiro, a leitura do mundo. Exatamente. Então, quando você tem a leitura do ambiente, do local, das situações, ele se sente inserido e começa a ter mais gosto das próximas, né? Uhum. Tá escutando Pois é, meu o áudio teu áudio não agora? está saindo para mim, não. Deixa eu ver aqui, se eu tirar aqui um pouco no fone e colocar novamente. Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo agora? Veja se dá para ouvir. Eu estou escutando. Você tá me escutando, Fábio? Ah, porque o projeto AMA diz que está travando um pouco. Mas se vocês estiverem me ouvindo, a gente vai continuando, a gente vai conversando algumas coisas. Aí tem uma pergunta aqui. Ah, uma Oh, pergunta aqui, já que mesmo assim você não estando é. ouvindo nem vice-versa, aqui diz que, e a questão da letra ou fonte do texto? É a letra cursiva ou bastão? Eu vou dizer das duas formas. Em relação ao texto da leitura, o melhor é a letra que ele achar mais confortável na leitura. Por exemplo, letra bastão é mais simples de compreender, em algumas ocasiões. Tem que ter uma avaliação prévia em relação a isso. Algumas crianças conseguem compreender a letra bastão, outras conseguem compreender a letra cursiva. Vai depender muito da tua avaliação que você fez em relação ao texto. Antes de iniciar qualquer texto, qualquer situação com o meu aluno, eu gosto de fazer uma avaliação em relação a alguns textos e testando algumas letras. Em relação à escrita da criança, em relação à fonte da criança, é aquela letra que ele achar mais confortável na escrita e posterior leitura. Não adianta obrigar a mudar a letra, pois vai acarretar umas disfunções futuras e pode atrapalhar no desenvolvimento da criança na coordenação motora, na questão da cursiva fina. Então, é bom começar pelo que ele tem mais confortável para depois ir alterando algumas situações. Aí está, o áudio tá Pronto. bom, o áudio tá bom. Então, o pessoal está dizendo aqui que o áudio tá bom. Agora, Então, tá tudo bem. pois estão me escutando, Pronto. então. Tá Mas me mesmo escutando assim, agora? eu não te ouço, mas a gente vai continuando aqui alguma coisa. Agora, Fábio, tá me escutando? Acho que foi o áudio. Deixa eu tirar o meu fone. Eu acho que aqui eu tô escutando bem você. Tá me Gente, escutando só um minuto. agora? Aqui, para ver se melhora aqui o áudio, que eu não estou ouvindo a Lídia, mas Tá me tirar escutando isso aqui agora? para ver se melhora um pouco. Ó, gente, terá certificado, tá certo? Eu já disse a palavra-chave, que é aprendizagem, tá certo? A palavra-chave é aprendizagem. No final, eu vou disponibilizar um link na bio, tá bom? No Instagram da AMA, vai ter um link para vocês preencher o formulário, tá bom? E lá vai estar perguntando qual a palavra-chave, que é aprendizagem, tá certo? Não se esqueça de preencher o formulário quando terminar aqui a live, que vai estar disponível lá na bio. Deixa eu ver E aqui. agora, Fábio, eu vou Você acha pegar um ruim pouquinho. de eu sair e entrar novamente para poder ouvir se o Não, áudio volta? pode entrar Me convida novamente, novamente, então. por favor, Tá rapidinho. bom. Eu vou chamar ele novamente. Enquanto isso, eu vou falando sobre algumas ações que vamos ter aqui em agosto, gente. Nós vamos ter dia. Enquanto ele entra, eu vou falando aqui um pouquinho sobre as ações que nós estamos. Agora deu certo, estou ouvindo direitinho. Eu estou só divulgando as lives que vai ter, tá? A gente já Certo. dia 4 das 20 horas, conversando sobre autismo na Moésia, tá certo? Vai ter uma live. Dia 6 de agosto, às 21 horas, vamos ter um especial Dia dos Pais com Dani Ribeiro, não perca, tá
certo? E dia 31 agora de julho, teremos um sorteio aqui no Instagram da Ana com a Bela Princesinha, tá bom? Não perca e participe. E dia 11 de agosto, às 19 horas, vamos falar sobre autismo e práticas de ensino na ilha com o Eugênio Cunha, certo? Estaremos divulgando aí, não perca nenhum desses slides, tá bom? Contamos com a participação de todos vocês. Eita, o Pedro tá falando aqui. 5 minutinhos, corre, gente. Pronto, só vou aqui responder uma pergunta da nossa colega aqui, da Raquel. Raquel disse que tem um filho autista e ele escreve todos os tipos de letras, tem uma excelente caligrafia, mas não tem vontade de aprender a ler e queria uma dica. Bom, assim, seria necessário você avaliar por que é que ele não gosta do aprender em si a ler. Primeiramente, como eu disse, ele tem que fazer parte da leitura. Ele tem que começar a compreender as interpretações que os textos estão dando. Comece a ler devagarzinho com ele pequenos fragmentos de textos, pequenas frases ou pequenos conteúdos que não estejam muito longos, que cansam muito. Comece a ler com pequenos fragmentos. Eu, quando criança, também não gostava tanto de ler. Hoje eu adoro ler. Então, eu aprendi a ler com os gibis, que são pequenos textos, pequenas coisas que fazem com que você sinta gosto de continuar. Então, a melhor dica é leia pequenos fragmentos de alguns pequenos textos que fazem com que ele consiga aprender e gostar de ler. É muito importante isso. Trabalhar com imagem, né? Você pode trabalhar com imagens, com o trabalho com o personagem favorito dele. Né? Isso é também muito importante trabalhar com o personagem favorito. Sempre buscando adaptar esses textos, as leituras, as atividades. Aqui a Ana... pode dizer. Aqui está dizendo assim, Eduardo nem segura lápis, caneta, não tem interesse por massinha nem tinta. Obrigado, Lidy Fábio. Assim, amigo, em relação a segurar a caneta, seria bom verificar as terapias, porque não pode parar as terapias, infelizmente, na época da pandemia, né? A grafomotricidade tem que dar uma analisada, a motricidade fina, a coordenação motora, a pinça, o tamanho do lápis, a espessura do lápis, a forma do lápis. Então, tudo vai fazer com que ele consiga ter a escrita. Né? Então, não pode também obrigá-lo a tentar escrever alguma coisa, mas saber avaliar como é que ele segura, como é que ele faz, como é que ele produz. Avalie seu filho, as formas que ele consegue desenvolver, aí você repassa para os profissionais. Aí você também pode estar adaptando o lápis, né? Fazendo que ele coloca ele mais grossinho. Sim, começando a modelar com bola, com isopor, até ele conseguir encaixar a mão e tentar desenvolver. O trabalho da terapeuta ocupacional ajudou bastante o Pedro, exatamente. A terapeuta é essencial. Todos os terapeutas são essenciais. Nós não podemos parar, mas temos que realmente fazer com que essas crianças não consigam ter tanto prejuízo durante essa pandemia, né? Tá bom, quero agradecer por ter aceitado. Mesmo para ajudar, né? Mais uma vez estamos juntos, né? Você sempre participando, sempre ajudando. A gente só tem que agradecer. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor essa live. As pessoas estão vindo. Então, só agradecendo aqui. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Qualquer coisa, você sabe, Ana Moesa sabe que está aqui na live, o pessoal da Macariri, toda a equipe, qualquer coisa que precisar, é só falar no WhatsApp, é só entrar em contato que a gente vai conversando, vai dando orientação para os pais. Eu não estou parando durante a pandemia, é muita orientação, é muita demanda chegando. Então, a Ama Cariri, eu faço parte há muito tempo e eu não quero que a Ana Moesa não me deixe não, viu? Eu quero fazer parte da Ama Cariri até por um determinado tempo aí, até realmente quando vocês me aguentarem por aí. Mas eu faço de todo coração, com todo carinho, viu? O cara aqui passou rápido, não acaba não. Era acaba não. 2 horas. 2 horas de live. Eita, meu Deus, a gente tenta depois via YouTube, alguma coisa assim, para poder mostrar como é que faz algumas coisas, mostrar atividade, mostrar conteúdo, mostrar material, mostrar livro. A gente pode ter que pensar isso sim, com certeza.